Breaking News, CNN. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prendem o prefeito da cidade, Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, há 9 dias de encerrar o mandato, acaba de ser preso numa operação em conjunto que acontece neste momento no Rio de Janeiro. É uma continuação da investigação daquela operação que tenta encontrar o QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro, avaliar se existia a existência de um QG da propina no Rio de Janeiro, que consistia no pagamento de propina em cheques para o irmão da Rio Tour, no Rio de Janeiro, de empresas que tinham dinheiro para receber da Prefeitura de São Paulo e eram obrigadas, segundo a denúncia, a pagar propina para a Prefeitura do Rio de Janeiro se quisessem receber esses pagamentos. Então, uma determinada empresa que prestava serviços para o Rio de Janeiro tinha dívidas com a Prefeitura, ou a Prefeitura tinha dívidas com elas, mas para receber essas dívidas, para receber esse dinheiro, empresários, Rafael Alves, o nome do empresário, Rafael Alves, que é irmão do presidente da Rio Tour, do ex-presidente da Rio Tour, cobrava propina para que essas empresas pudessem ter o dinheiro que tinham para receber da Prefeitura efetivamente pagos, tivessem os contratos cumpridos. A operação desta manhã, que portanto leva para a cadeia o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é um desdobramento de uma outra operação que já tinha acontecido no passado recente, a Operação Hades. Vocês se lembram, quando inclusive o telefone celular do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi apreendido ainda antes da eleição municipal deste ano aqui. O telefone foi apreendido, os policiais, os investigadores e procuradores do Ministério Público foram à casa de Marcelo Crivella. Ele naquele momento reclamou bastante da operação, disse que havia sido violentado, de certa forma, do ponto de vista moral e político, num período sensível, num período pré-eleitoral em que ele concorria à reeleição no Rio de Janeiro. Então, o QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro, segundo a denúncia, funcionava assim: ou uma empresa que tinha interesse em fazer negócio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ou uma empresa que já tinha negócio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas tinha dinheiro para receber, era chamada para conversar pelo empresário Rafael Alves, que vem a ser irmão de Marcelo Alves, que foi presidente da Rio Tour. E o Rafael Alves, que era supostamente o gestor desse QG da propina, facilitaria a assinatura desses contratos ou então o pagamento das dívidas das empresas que já tinham contratos assinados com a Prefeitura do Rio de Janeiro a partir do pagamento de propina. A operação desta manhã acontece, além do Rio de Janeiro, evidentemente, em Porto do Frade, que fica em Angra dos Reis, no sul fluminense, onde está sendo apreendida uma lancha do empresário. Lembro que Eduardo Lopes foi senador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, ele herdou o cargo de Marcelo Crivella, foi secretário também de Wilson Witzel. Então está preso desde amanhã desta terça-feira, dia 22 de dezembro, a 9 dias de encerrar o mandato, Marcelo Crivella, do Republicanos, e também teriam sido presos o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes. Também é alvo da operação o senador Eduardo Lopes, a quem eu estava me referindo agora, mas até este momento ele não foi encontrado, ele não estava em casa. Lembra muito, não é, Luciana, o que está acontecendo agora com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o que aconteceu com o ex-governador Luiz Fernando Pezão, né? Exatamente. Que também, um mês antes de completar o mandato, foi encontrado pela polícia no Palácio das Laranjeiras e levado pela cadeia. Então, preso Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, no inquérito que apura o QG da propina na Prefeitura Carioca. Um ano bem difícil, fim de ano bem difícil para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, não é, Rafael Colombo, porque ele já sofreu um processo de impeachment que foi arquivado, ele perdeu a prefeitura, foi um dos poucos prefeitos a não conseguir a reeleição, porque muitos prefeitos esse ano conseguiram a reeleição, ele não consegue a reeleição e agora, a 9 dias do fim do mandato, ele já derrotado politicamente, enfraquecido politicamente, sai da Prefeitura do Rio,
preso nesse momento, e esse inquérito todo tem base na delação do doleiro Sérgio Mirazzi, que ele foi preso na operação Câmbio e Desligo, que foi um desdobramento da Lava Jato. Essa investigação com os irmãos Marcelo e Rafael Alves, ela já era uma investigação antiga, a gente chegou a falar aqui na CNN, e agora, nesse momento, alcança o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Bom, Marcelo Crivella, portanto, está preso. Ele foi encontrado em casa pelos policiais, pelos procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Foi levado e vai prestar depoimentos. Ainda não há detalhes se se trata de uma prisão preventiva ou temporária. Como a Luciana lembrava, a investigação do QG da propina que mira o governo Crivella está baseada na colaboração premiada de um doleiro, Sérgio Mizrahi, que foi preso em uma outra operação, Câmbio Desligo, no ano passado. Nessa delação desse doleiro, que foi homologada pelo TJ do Rio de Janeiro, o doleiro se referiu ao tal QG da propina. Foi a partir daí que surgiu o nome da operação, desse outro desdobramento da operação de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro. QG da propina, que funcionaria dentro da Rio Tour, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro. E aponta Rafael Alves, que nunca teve um cargo efetivo na administração Crivella, mas foi sempre um homem de confiança do prefeito. Ele seria, então, o operador do suposto esquema. O Rafael Alves, que também é um dos alvos da operação que ocorre nesta manhã. Homem de confiança do prefeito e é apontado pelo pessoal do GAECO, os procuradores do Ministério Público do Rio de Janeiro, como o operador desse QG da propina, que tinha como fundamento desvio de dinheiro para benefício próprio das pessoas envolvidas nesse suposto esquema de corrupção. E nós usamos aqui, é sempre importante lembrar, os verbos no condicional, usamos a palavra suposto porque se trata de uma denúncia, ainda não há julgamento para transformar ninguém em réu ou em culpado, não foi atribuída culpa a ninguém ainda. Nós temos de entender ao longo desta manhã por que a operação compreendeu que era necessária a prisão de Marcelo Crivella ainda durante o curso das investigações. Geralmente isso ocorre quando um investigado é acusado de estar atrapalhando a investigação de alguma maneira, está tentando burlar a investigação de alguma maneira, por exemplo, destruindo provas. Isso tudo a gente vai entender melhor ao longo da manhã com as nossas equipes no Rio de Janeiro, que já estão de plantão, evidentemente, acompanhando essa notícia importantíssima. Nós temos já imagens que vamos mostrar daqui a pouquinho da Polícia Federal chegando às casas dos alvos desta manhã. O principal alvo, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, político do Republicanos, que, como a Luciana lembrou, disputou o segundo turno recentemente, agora no final de novembro, para mais um mandato na Prefeitura do Rio de Janeiro, e foi derrotado pelo ex-prefeito Eduardo Paes, que a partir de 1º de janeiro assume a Prefeitura do Rio de Janeiro para o terceiro mandato. Então, é o QG da propina que leva Marcelo Crivella para a cadeia nesta manhã de terça-feira, dia 22 de dezembro, 9 dias antes do fim do mandato. Só para o nosso telespectador ter a dimensão do que está acontecendo, isso aconteceu há 16 minutos. Aqui consta que 6 horas da manhã, é a nota oficial, 6 horas da manhã, as equipes chegaram à Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e nesses endereços são 17 mandados de busca e apreensão. Nós estamos construindo essa notícia aqui com você. Lembrando, Rafael Colombo, que o prefeito Marcelo Crivella, ele não despacha da Prefeitura do Rio de Janeiro, da sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele despacha exatamente da Cidade das Artes, que fica na Zona Oeste, na Barra da Tijuca. E é lá um dos alvos dessa operação que começou ainda há pouco, junto com o Novo Dia, às 6 horas da manhã, nesse momento. O prefeito Marcelo Crivella, que está sendo levado agora para a Cidade da Polícia, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro. Lembrando que há um mandado de prisão também contra o ex-senador Eduardo Lopes, que substituiu Marcelo Crivella no Senado. Marcelo Crivella foi senador, foi ministro da Pesca durante o governo Dilma também, foi candidato a governador no Rio de Janeiro, candidato à prefeitura algumas vezes, derrotado, mas venceu a eleição passada, realizada em 2016, e pela primeira vez chegou a um cargo no Executivo. E agora
termina desta maneira, melancolicamente, o mandato, preso. Não se sabe quanto tempo vai durar a prisão, nós ainda não temos detalhes se trata de uma prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, ou uma prisão temporária, que tem prazo de 5 dias, que podem ser prorrogados por outros 5 dias. Mas o fato é que a prisão foi necessária, segundo os investigadores no Rio de Janeiro, para que as investigações sobre a existência ou não desse QG da propina pudessem prosseguir sem nenhuma espécie de intercorrência. Como eu disse, logo mais, a polícia e o Ministério Público no Rio de Janeiro vão dar mais detalhes a respeito das razões que levaram a ato tão drástico, que é a prisão de um prefeito ainda no exercício do cargo, mesmo que apenas 9 dias do fim do mandato, ainda no exercício do cargo. Se havia alguma notícia, por exemplo, alguma suspeita ou prova de que os envolvidos estavam, por exemplo, tentando destruir provas, já que, afinal de contas, estão deixando a Prefeitura do Rio de Janeiro daqui a 9 dias. Recupero aqui a causa da prisão, a operação que revelou a existência desse suposto QG da propina do Rio de Janeiro dizia o seguinte, que tudo girava ali no entorno da Riotur, que é a empresa de turismo do Rio de Janeiro, que tinha um gestor. O irmão do gestor da Riotur, Rafael Alves, não tinha um cargo, não era nomeado para um cargo efetivo na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas tinha muita influência na Riotur, assim como em diversas outras áreas da administração carioca. Então, todo empresário interessado em fechar um contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha de supostamente pagar propina para o Rafael Alves para ter a sua vontade, o seu desejo ouvido, pelo menos. E outros empresários que já tinham contratos assinados com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas tinham dinheiro a receber da Prefeitura, só recebiam esse dinheiro também mediante de pagamento. O Rafael Alves é irmão do Marcelo Alves, que foi presidente da Riotur. Aliás, esses foram nomes bastante discutidos, não é, Luciana? Você que está lá no Rio de Janeiro todos os dias, esses nomes foram muito discutidos durante a campanha eleitoral lá no Rio de Janeiro, e eu fiz as sabatinas aqui no Novo Dia com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, e no dia em que nós entrevistamos o Marcelo Crivella, ele foi perguntado sobre a existência do QG da propina aqui, sobre o relacionamento dele com esses dois irmãos, com o Marcelo e com o Rafael, e usou aqueles argumentos que são utilizados com muita frequência por políticos que estão sendo investigados, que se tratava na realidade de uma investigação política, com interesses eventualmente eleitoreiros por trás da investigação, e agora, passada a eleição, ele já derrotado, fica evidente que o Ministério Público e a polícia aparentemente têm elementos suficientemente relevantes para levar à cadeia o prefeito de uma das maiores cidades do mundo, da cidade símbolo do Brasil, do Rio de Janeiro, que tem visto tantos políticos irem para trás das grades. Nós temos falado muito aqui sobre as prisões de ex-governadores do Rio de Janeiro. Já passaram pela cadeia no Rio de Janeiro Moreira Franco, ex-governador, Sérgio Cabral está na cadeia, ex-governador, o Pezão já passou pela cadeia, o Antony Garotinho já passou pela cadeia, a Rosinha Mateus já passou pela cadeia, ex-governadores do Rio presos. Outra figura importante da política fluminense na cadeia, Eduardo Cunha também, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que por muito tempo comandou o MDB no Rio de Janeiro, depois expandiu do Rio de Janeiro os seus tentáculos para todo o país, foi em determinado momento um dos políticos mais poderosos do Brasil, também terminou na cadeia, agora cumprindo prisão domiciliar por problemas de saúde. E um ex-prefeito do Rio de Janeiro, ex-prefeito não, né? Prefeito ainda, há 9 dias do encerramento do mandato, Marcelo Crivella é mais um político do Rio de Janeiro a parar atrás das grades, ainda sem culpa formada, é importante lembrar, sem julgamento, mas uma prisão aparentemente decidida pelas autoridades do Rio de Janeiro para que ele e as outras pessoas envolvidas na operação não atrapalhem as investigações sobre o QG da propina. Lembrando aqui que são alvos da operação nesta manhã, além do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que você está vendo neste momento, ele está sendo levado agora para a cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, o empresário Rafael Alves, que é o acusado de ser o gerente, o gestor do tal
QG da propina, o delegado Fernando Moraes e também o senador Eduardo Lopes, que foi suplente no Senado de Marcelo Crivella, mas até este momento a informação que nós temos é que não foi cumprido o mandado de prisão contra o ex-senador Eduardo Lopes, porque ele não foi encontrado em casa. É provável e possível que a polícia do Rio de Janeiro comece a procurá-lo agora em outros endereços. Eduardo Lopes, que também tem ligação com o governo Witzel, né, que foi secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do governador, agora afastado. Ou seja, a crise política, o Rio de Janeiro vive uma crise sanitária, uma crise de segurança eterna e uma crise política que sempre esteve no governo, na instância do governo estadual e que atinge a prefeitura nesse momento, colocando esse fim de ano também para o Carioca, uma situação bem delicada no Rio de Janeiro, para a capital fluminense. Nós já estamos em contato com o nosso time no Rio de Janeiro, todo mobilizado para essa notícia importantíssima. É breaking news na programação da CNN, terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Há 9 dias de encerrar o mandato, Marcelo Crivella é preso, suspeito de envolvimento no QG da propina. E a repórter Isabelle Saleme, que já está acompanhando no Rio de Janeiro a movimentação de policiais e procuradores, a ida do prefeito da cidade para o Palácio da Polícia. A Isabelle Saleme, por telefone, tem mais informações para a gente desta operação. O que é que a gente já pode adiantar, avançar sobre o que aconteceu agora, como lembrou a Luciana, a partir das 6 horas da manhã. Lembrando que existe uma regra, nenhum mandado de prisão pode ser cumprido antes das 6 horas da manhã. Então deu 6 horas da manhã, os policiais e os procuradores tocaram a campainha no prédio de Marcelo Crivella, na Barra da Tijuca, é isso? Na Barra da Tijuca. Entre os mandados está também a Cidade das Artes. Não sabemos se o prefeito já estava na Cidade das Artes, porque ele despacha de lá da Cidade das Artes. Mas os mandados são 17 mandados de busca e apreensão, cumpridos em vários locais, Copacabana, na Zona Oeste, na Barra e também em Angra dos Reis.